Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Começando aqui mais um programa E51, hoje está com a Carmela e com a Sansão, do projeto Direito no Cárcere. Eu queria começar pedindo para que eles se apresentassem e depois a gente vai dar continuidade ao papo aqui. Então, eu sou jornalista, advogada e coordeno esse projeto desde 2011. Responsável também pelo jornal Estado de Direito. Queria que o Haas falasse um pouquinho dele. Sou músico, arte educador popular e sou apoiador também do projeto Direito no Cárcere. Massa. Então eu queria começar pedindo para que vocês falassem um pouco do projeto, assim, como começou, quanto tempo tem e tal. O projeto ele surgiu em 2011 por uma motivação de existir práticas sociais que fossem aliadas à teoria do trabalho que a gente já desenvolve pelo jornal Estado de Direito. Então, a gente já tem um projeto que é uma publicação bimestral, gratuita, que roda 20 estados no Brasil, e a gente pensa que o direito não pode ser só aquela coisa distante da teoria. Então, é preciso ter práticas sociais para mostrar que o direito tem que estar perto dessa realidade e que tem que ser efetivado. Então, a gente já tem outros projetos, que é Samba no Pé e Direito na Cabeça, Desmitificando o Direito, e não tinha nenhum projeto que fosse direcionado para o sistema carcerário. E numa das visitas que eu tive no Presídio Central, eu comecei a me aproximar dos servidores lá da Brigada Militar e fiquei 6 meses indo toda semana falar com o diretor do presídio, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma nova galeria que trabalharia só com detentos em tratamento de dependência química. Então, todas as pessoas que estão nessa galeria têm um objetivo comum de ficar limpos, livres das drogas, né? Então, estão buscando a liberdade deles, primeiro, de qualquer substância que gere necessidade de continuidade. Então, essa galeria surgiu. Quando surgiu, eu surgi junto com essa galeria aí e foi se construindo toda uma relação de programação do que seria feito, né? Que ano que foi isso? A galeria começou em agosto de 2011, mas antes disso eu já tenho uma história de visitação lá no presídio que foi essa relação de construção de confiança, né? De eles, quem é a Carmela, quem é o jornal Estado de Direito, o que eles querem aqui dentro. Então, eles precisavam conhecer para ver qual era o meu objetivo lá como voluntária, o objetivo da empresa, da instituição, para ver se não estaria pegando a imagem do preso e criando uma espetacularização do cárcere, né? Que é a coisa mais comum que tu pode esperar de um veículo de comunicação, né? E daí como é que funciona o projeto? Ele começou com atividades de samba, muito ligado ao samba, e como o grupo ele é muito rotativo, o grau de interesse vai modificando de acordo com o passar do tempo. Então, teve um momento mais do samba, teve um momento do repente, do rap, das rodas de dança no chão, da questão da leitura. Hoje, como ele está hoje, é oficina de composição, que daí o Sansão vai abordar mais, a questão da oficina de cinema, a questão de parcerias, daí, como, por exemplo, a Associação Cultural Reg RS, que é um grande parceiro nosso, e trabalhando sempre a questão, todos esses projetos trabalhando a questão do direito à memória e o direito a uma identidade, porque as pessoas que estão atrás das grades e as pessoas que estão fora e veem as pessoas presas, né, na televisão, acham que as pessoas não podem ter cultura, não podem ter felicidade, tem que estar infeliz lá dentro e que estão esquecidas, né? E elas têm que ter uma foto delas, elas têm que ter um registro da família delas, elas têm que mostrar que podem mudar. E o diálogo entre a sociedade e esse público que é marginalizado tem que acontecer, justamente porque é um problema complexo e que as pessoas dão as costas, né? Deixa preso, esconde, tapar ali essa coisa feia, assim, que não quero enxergar, e como se a vida continuasse, assim, né?
E é uma violência que acontece a partir do ato. A violência já acontece com quem já sofre o crime, mas também quem pratica lá naquele contexto o crime, porque geralmente essas pessoas que estão lá, a maioria não tem uma condição social, não tem nível universitário. Então a gente vê que o perfil do Presídio Central hoje é gente que não tem nem um primeiro grau completo. Então isso mostra que uma das principais causas de exclusão social é a falta de educação, de cultura. E esse projeto, ele acontece diariamente, semanalmente? Como é que é a ação de vocês lá? Uma vez por semana lá dentro da galeria, né? Então tem o trabalho meu do Sansão continua nos bastidores. É um trabalho voluntário, né? A gente não tem remuneração para isso. A gente está pelo jornal Estado de Direito porque institucionalmente tinha que ter esse convênio com o Estado por uma questão de formalidade, de segurança. Eles pedem e burocracia também pedem essa formalização. E a gente tem que trabalhar durante a semana, seja para captar recursos, captar apoios. Articular com isso, parcerias. Falar com os familiares, né? Então a gente tem um trabalho anterior, né? Sempre. Essa galeria tem um nome específico? Eles criaram o nome de Luz no Cárcere, né? E até teve um movimento de grafite que a gente conseguiu fazer, e quem tiver na internet acessar Pintando a Vida, Mutirão Luz no Cárcere, vai poder conhecer a trilha sonora do Sansão, que é a música Novo Amanhecer. Novo Amanhecer, com o Gabriel Severino, tem participação também, artista daqui. Conheço ele. Mas eles pintaram a galeria, foi isso? Esse projeto do grafite que você falou? Foram mais de 17 voluntários, né? Trabalhando lá entre grafiteiros e educadores, palestrantes, foram de vários setores. E a gente fez isso justamente para ressignificar o não lugar, né? Então, através da arte e da troca de experiências do voluntariado, a gente conseguiu fazer com que houvesse uma oxigenação do lugar e das pessoas que estão lá e que estão fora também, né? Fazendo esse movimento do grafite e das palestras, do slackline também, Diego Marques, ele levou lá para a galeria. Acho que é Marques, né, o Diego. Mas é Diego, do Slackline. De repente, cara que eu vejo no espelho não sou eu. De repente a minha identidade se perdeu no breu de tanto aspirar. Me faltou pulmão, de tanto tropeçar, acabei no chão. De repente tudo aquilo que eu sonhava se perdeu. De repente tudo que eu acreditava se escapedeu de tanto procurar. Não vou mais me achar no meio da rua. Minha alma vai pra sempre estar. Eu tentei negar o que é tão claro. Eu me acostumei a te culpar toda vez que eu falho, porque no fundo eu não passo de um tremendo otário. De repente o cara que eu vejo no espelho não sou eu. De repente a minha identidade se perdeu no breu de tanto aspirar. Me faltou pulmão, de tanto tropeçar, acabei no chão, no chão. Eu tentei negar o que é tão claro. Eu me acostumei a te culpar toda vez que eu falho, porque no fundo eu não passo de um tremendo otário. De um tremendo otário. De um tremendo otário.
Queria que você falasse também, daí eu acho que o Raça poderia falar um pouquinho mais sobre as oficinas, né? Como é que funciona, assim. A gente teve essa ideia, foi a partir de um evento que tem, né, todo ano, que é o ciclo de estudos Direito no Cárcere, que é no auditório do presídio lá. Foi o segundo, né, desse ano de 2014. E aí a gente ia se apresentar com a Sansão e a banda e tivemos a ideia lá de compor uma música para esse evento. E eu já trabalho com isso com as crianças, lá, né, tinha conversado contigo, de que eu... Mas você pode falar um pouquinho mais, né? Que você trabalha com a arte de educação já, porque... eu trabalho num abrigo, que é o AR7, Abrigo Residencial 7, Casa de Acolhimento. Trabalho como educador social, mas eu gosto de falar que é arte educador popular. Porque a gente faz as tarefas lá de cuidar das crianças, né? Todas, desde meu período ao turno da manhã, daí acordada, café, banho, escola, coisa. Mas no meio disso tudo a gente começou a desenvolver essa oficina de composição. E aí a gente senta e começa a escrever músicas. E aí já produzimos 3 músicas lá também. É um outro projeto que a gente tem também, eu e a Carmela. E gravamos, levamos Espaço equipamentos. de expressão. E hoje em dia o nome é Espaço de Expressão, não é mais oficina. Porque também o público é tão rotativo que a gente preferiu chamar assim. De vez em quando chega um educando e deixa uma palavra e depois já é transferido para outro lugar, sabe? E a gente experimentou isso lá no Direito no Cárcere, né, na galeria lá. E foi super massa, assim, foi muito bacana, porque pra mim, né, eu como músico também, hoje em dia, assim, gosto muito de compor, escrever. Pra mim o lance é a criatividade, a gente trabalhar isso dentro de nós sem muita preocupação. E foi isso que numa conversa, assim, antes da gente começar a escrever, sentar lá, tanto com os meninos educandos quanto os guris lá no presídio, a gente falou, cara, a gente não tem que se preocupar se vai ficar bonito, se vai ficar feio, se é rap, se é reggae, se é samba, se é... A gente tem que se preocupar em fazer uma coisa sincera nesse momento, né? Botar pra fora, porque essa é a realidade. E eu também, quando escrevo, faço isso, assim, né? Não penso se vai fazer sucesso, não vai, se quem vai escutar. Sempre vai ter os que vão gostar e os que não vão, né? Faz parte. E aí, acho que foi... A gente sentou em 1 hora e um pouco, assim... Aí cada um foi falando, o refrão, eles falam, sempre começa, tá, qual é o tema, né? Tem que ter um tema. Aí eles falaram saudade. Qual é a hora que bate mais saudade? De noite. Aí começou. Aí o refrão ficou saudade, sentimentos lindos que ficam apenas nos meus pensamentos. E quando eu escutei essa frase aí, a saudade, sentimentos lindos, eu achei tão brega. E foi um dos guris, o Leandro, que disse, né? Um dos detentos lá. Ele disse, saudade, sentimentos lindos. Eu disse, que isso vai soar, né? Mas eu acho que... E eu fiquei muito feliz, né? De saber que assim, de ver essa leveza, né? Porque eles chegaram, na hora da oficina, eles chegaram e disse, vamos lá, e vamos... Pegaram um tambor e já queria bater com força e tal. E o Sansão reggae mantra Rastafari, né? Então, a coisa dele é leveza. Eu digo pra ele que foi que nem uma pena flutuando, assim. Quando ele começou a fazer o negócio, eu senti os guris, assim, flutuando. E isso é uma coisa mágica, porque eu acho que a revolta todos nós temos, mas saber fazer com que isso, tu conseguir fazer isso com simplicidade, sem agressividade e com emoção, assim, é uma coisa que tem que ter talento, né? Tem que ter talento mais às vezes que técnica, tem que ter sensibilidade, né? Porque pra mim a música, ela né, a gente vê aí vários estilos no caso, né, de vocalização, que foi lá a gente compôs pra cantar, né? Uns cantam falando, outros cantam com uma voz mais aguda, outros com uma voz mais grave, mais devagar, outros mais rápido. E é o que eu falei, e é isso que eu quis colocar, porque eu acho que a pessoa consegue se sentir mais livre e menos preocupada para poder se expressar, sabe? Para poder... E no caso desses espaços de vulnerabilidade social é super importante que consiga, né, falar, se expressar, tanto com o corpo quanto com
com as palavras, assim. E para isso que ele falou, né, de expressão acontecer, a gente trabalha 4 elementos: direito, arte, neurociências e tecnologia. O direito entra no contexto mais amplo, desde o direito à cultura, do direito à saúde, do direito ao lazer, à educação, no sentido mais amplo. Por isso, direito do cárcere, porque engloba todos os tipos de direito que uma pessoa que está no cárcere tem que ter. A arte, por essa questão que ele falou, da sensibilidade. Como é que a gente vai trabalhar para uma pessoa que está já num ambiente opressor conseguir se libertar? Né? Então, direito, arte, neurociências vem justamente trabalhar o nosso encéfalo, o nosso cérebro, os nossos neurônios, as nossas conexões mentais ali, para trabalhar mudança de comportamento. Tem um grande neurocientista português, que é Antônio Damasio, que ele trabalha a questão da neuroplasticidade cerebral, né? Como é que vai acontecer a mudança no cérebro? Ele fala que pode acontecer pela homeostase sociocultural, que é essas experiências externas que a gente vive com o mundo exterior e que a gente pode ressignificar novos valores, novas experiências, para evitar, de repente, condutas aversivas ou agressivas, né, para gerar mais empoderamento. Então, as neurociências, ela está sendo trabalhada num lado prático, né? Como é que a gente fica notando? Pelo comportamento, né? Então, se a gente trabalha a alimentação lá, a gente tem toda uma alimentação diferenciada no dia. É simples, mas é diferenciada. A gente toma café, a gente come um doce. Então, sempre tem alguma coisa diferente, porque a gente tem que trabalhar a memória, né? O café ajuda na memória, o doce estimula o prazer. Então, isso ajuda, e a tecnologia, que são todas essas redes aqui, essas câmeras que estão em volta da gente, foi o que faz né, o que faz nós estarmos aqui. A tecnologia propiciou com que o projeto Direito no Cárcere somasse, que hoje o Sansão tivesse aqui também do meu lado com essa entrevista, e a gente junto também como casal, e a gente pudesse estar fazendo um trabalho de divulgação de uma nova cultura, né, de dentro para fora, né, eles com a câmera na mão, né? Então eles brincam assim, eles veem, agora fala o que tu ia fazer comigo, né? Eles câmera pegam, nervosa, câmera nervosa. Tô aqui com a câmera nervosa. Então isso é muito importante, porque a gente está quebrando um paradigma de invisibilidade, né? Então a câmera e o Facebook e o YouTube, que é os canais que a gente usa, são vitais para essa aproximação da sociedade e fazer com que a sociedade repense seu papel dentro do cárcere, né? Não que a música combatente não seja importante, mas eu acho que as pessoas, quando já estão lá, já estão enrijecidas como barras de ferro, né? A música combatente nos espaços de invisibilidade, ela é um reflexo de como as pessoas realmente estão se sentindo naquele lugar. Mas para a gente poder aproximar um público que já tem aversão àquele lugar, a gente tem que tentar deixar mais leve, fazer as pessoas, eu gostei, quero ir lá conhecer e tal. Porque, como a gente estava falando, tem um dos integrantes lá, o Weber Luiz Trindade Moreira, que ele é um dos grandes assim, investimentos culturais, que eu digo, ele está compondo muito, e o Thiago, o Sansão aí, que está colaborando muito nesse processo dele, e a gente vê que ele disse, nós ficamos enrijecidos como barras de ferro aqui dentro, né? Porque tu já tem que andar de braço cruzado, tu já tem vários direitos que tu deveria ter garantidos negados. Então, quando a gente faz, desde uma simples brincadeira de pintura corporal a uma dança no chão, isso já dá toda a diferença para a afetividade entre eles, né? A pintura corporal, eles já não estão se batendo, eles estão se tocando, né? Então isso foi, para mim, quando aconteceu, que a gente fez a primeira vez uma pintura, a gente pintou a galeria e se pintou, né? Então quando aconteceu isso, foi um momento muito importante assim de transformação que a gente pôde sentir, de relacionamento deles com o corpo deles e com o do outro, né? Essa se chama Os Caras.
te ouvir. Finge que é mais louco do que eu quero acreditar. Você conhece os caras do mainstream, tentar falar inglês. Você consegue entrar no camarim, você é tão legal, e fala alto na mesa do bar, que bota pra fuder. Disse uma coisa só pra impressionar, mas eu não lembro o que, qual é. Grita mais um pouco, ou ninguém vai te ouvir. Finge que é mais louco do que eu quero acreditar. Eu queria que você falasse se esses eventos acontecem mensalmente, tipo, de tocar com banda e tal, que você estava falando que tem até essa parceria com a associação do Reggae RS e tal. Isso eu vou deixar pro Sansão falar, porque ele foi a minha conexão, e ele era o presidente na época, né, Sansão? Isso. Então, eu fui tocar, como eu falei, a primeira vez, né, que eu fui lá no projeto foi em março do ano passado. E vi o vídeo, né, da Brilho da Lata tocando, me interessei pra caramba, assim, daí entrei em contato com a Carmela, e daí houve a oportunidade, e coincidiu com a época que eu tava lançando meu primeiro álbum, assim, então foi um momento bem importante pra mim, e um divisor mesmo de águas nessa questão da música, minha relação com a música, né. E desse primeira apresentação lá, a gente se conheceu. E aí, na época, eu era presidente da Associação Cultural de Reggae RS. E aí firmamos uma parceria, né, de estar levando uma vez por mês uma atração, uma banda de reggae, por parte da associação, para dentro do projeto. E desde então já foi o Paulo Dionísio, né, Produto Nacional, já foi a Lírica Rocha, a Instinto Roots, Pablo Lucia, Kaiowá, que é o banda do Rastalex, que toca cover de Bob Marley. Foi o Gabriel Severino, teve lá, né, junto comigo. E a gente, depois de um tempo, a gente conseguiu um apoio, aos poucos estamos conseguindo apoio, que é importante dizer quando a gente tem um apoio logístico para levar os músicos com a Secretaria Municipal da Juventude, né? Então a gente, pelo menos, a gente está tendo hoje um transporte cedido pela Secretaria para possibilitar esses deslocamentos de equipamentos, né? Sim, que foi um grande avanço, né, dentro dessa parceria. E é como a gente tinha conversado antes, assim, né, e é muito legal, assim, né, se tivesse outras organizações que pudessem estar levando, né, outros ritmos, porque é super importante, assim, né, senão lá no abrigo que eu trabalho, por exemplo, a gurizada tá naquela onda do funk e pagode. Não é o ritmo que eles escutam, né, independente de ser bom ou ruim, mas não existe só isso. Existe uma rádio que é a rádio que eles escutam em toda a periferia. E a gente sabe aqui, né, quanto é importante a diversidade cultural para expandir, né, nosso pensamento, nossa consciência crítica, nossa inteligência, nossa criatividade, né? Então, né, aqui eu aproveitar esse espaço, esse veículo de comunicação para convidar, né, outros coletivos assim que para estarem representando, que tenham, né, interesse, conheçam várias bandas aí de vários estilos, assim, eu acho que é vivência, super importante. Como é que foi a vivência? Agora eu fazendo uma pergunta, fala pra ti como é que foi. Mudou a minha relação com a música que eu estava falando antes. Depois começou no Abrigo, com esse projeto que eu fiz com as crianças, e ficou mais intenso lá no Direito no Cárcere, que hoje eu projeto a minha música para
na área educacional, saca? O reggae mesmo, né? No meu caso, o reggae Rastafari, que é a minha vivência, assim. Mas direciono para esse setor, Social, né? social, sabe? Educacional, onde a galera... E vulnerabilidade mesmo. Porque, cara, o que eu recebo internamente, assim, né, não é aquela coisa que não tem dinheiro que pague. Tu vê esse irmão aí compondo, tu vê a gurizada lá se apresentando, um momento de felicidade. A gente sabe que são ambientes tensos, assim, então um sorriso vale milhares de sorrisos, assim, saca? Então, eu tô bem dedicado nesse setor aí. As propostas que chegam também pra gente tocar não são aquelas, né? Daí o cara, sabe? Então priorizei mesmo. Pra mim foi um divisor de águas, né? Na minha relação com a música. Legal saber essa relação de músicos, da música pensando num não mercado, né? Num outro lugar, né, cara? A gente falou espaço de educação e tal. O não lugar, né? É o lugar onde as pessoas não querem enxergar, né? E lá é onde mais se precisa e se produz também, né? Imagina se as oficinas do Sansão fossem feitas em cada galeria no presídio. Quantos artistas poderiam estar estourando na internet e sendo invisíveis ainda, que nem teve uma capa de uma revista aí que colocou: você conhece o fulano de tal, que era um MC, e dizia, e muita gente não conhecia aquele MC, mas na internet ele já tinha não sei quantos milhões de acessos, né? Então alguém está olhando para esse conteúdo, né? Eu queria voltar numa coisa que você não esqueço, que é as oficinas de cinema. Queria que você falasse um pouquinho. A gente está com um projeto para lançar a gente está com um projeto para lançar nesses financiamentos coletivos, né? E a ideia que está sendo proposta é um filme de ficção e a matriz, né, o argumento principal é trabalhar uma coisa muito comum que eles mesmos propuseram essa ideia, que é a vontade que eles têm de sair quando dá o desespero, né, a fissura da droga. Então, o que eu vou fazer? Eu quero sair daqui, eu quero ir para o fundo da cadeia. Então, o filme de ficção mostra o Leandro, que é um personagem principal, vai mostrar ele, e ele lutando com o interior dele, o lado bom e o lado ruim, né? Então vai ter virtudes que ele vai conversar em formato, né, de personificado, né, que cada detento vai ser uma virtude, e eles vão falar sobre o que é ter fé, o que é ter coragem, quando faltou a fé, quando faltou a coragem, o que é a esperança, e vai ter lá o diabo que vai ficar no corredor. Então a ideia, como a gente tem um espaço de locação pequeno, é trabalhar muito a questão do roteiro, do argumento, para que seja uma coisa muito consistente, que prenda a atenção do espectador. E para isso a gente está fazendo um roteiro coletivo mesmo, né? O Sansão está colaborando, o João Antônio Teixeira Júnior da Máfia Quick, que é um dos principais voluntários aí nessa parte do cinema, está possibilitando que a gente faça isso de uma maneira coletiva e bem densa, assim, né, de conteúdo, que eu acho que as pessoas não esperam, ou esperam um conteúdo sempre muito agressivo vindo do cárcere, né? Então, por que não mostrar diferente, mostrar sensível, amoroso, um outro lado menos violento, né? O filme é uma maneira também de eles trabalharem a relação da dependência com as características de cada um tem para se transformar, né? E buscar uma mudança interior. Outra coisa que você tinha comentado antes, que era como se trabalha a autogestão lá, que é essa divisão deles em grupos e tal, em núcleos. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Por uma questão de diversidade, são 50 atualmente, e cada um pensa de um jeito, cada um vem de um bairro diferente, a gente precisou e sentiu a necessidade de buscar essas características individuais e unir esses grupos para que eles possam render mais, né? Porque a gente tem que fazer com que eles, cada vez mais, eles tenham um gerenciamento. Eles têm já o gerenciamento da cozinha, da visita, da faxina, de administrações deles internas, mas precisa mais, né, do que isso. Então, por exemplo, tem o grupo do esporte, o grupo da oração, tem o grupo de negócios, que daí está estudando que tipo de trabalho eles podem fazer lá dentro, que tipos de empresa pode ser parceiros para
eles fazerem prestações de serviço. O grupo da